Olá, crianças! Vamos lá para mais um vídeo, né? As correções do estudo dirigido de português e história, tá bom? Então vamos lá. Questão 1. Leia o texto. Os dinossauros são animais que viveram em nosso planeta há milhões de anos. Entre as espécies que existiram no passado e que temos registros de sua existência, ocorrem pelos fósseis. Com certeza, os dinossauros são aqueles que mais impressionam as crianças, jovens e adultos. Parte desse interesse é devido ao tamanho de algumas espécies desses animais, assim como a ferocidade, de alguns deles. Como sabemos da existência dos dinossauros, Pelos fósseis, pelos desenhos, pelos fósseis, É o único meio que sabemos, os grandes estudiosos, através dos fósseis, tá? São pelos fósseis que eles têm essa certeza que eles existiram no passado, não é mesmo? Questão 2 agora, vamos lá. Pronomes pessoais retos são aqueles que substituem os substantivos, assumindo a função do sujeito na frase. Leia o poema e responda. A formatação do poema não ficou como poema, Vocês perceberam, porque o Google Formulário, ele tem a formatação própria. Então, assim, o poema ficou meio que separado as estrofes, não formatado corretamente, mas deu para entender, a leitura aí. Então, vamos lá. Meu amigo dinossauro. Apareceu no jardim um pequeno dinossauro. Educado e inteligente, o nome era Joaquim. Nunca conseguiu saber onde foi que ele saiu. Quando a gente perguntou, disfarçou e até sorriu. No trecho do poema, onde foi que ele saiu, o pronome ele refere-se ao jardim, ao dinossauro. O pronome ele refere-se ao dinossauro. Os pronomes pessoais, ele, eu, nós, substitui os substantivos. Por exemplo, eu, Amanda e Joaquim vamos jogar bola, Aí, para repetir, não repetir eu, Amanda e Joaquim vamos jogar bola, a gente pode usar o pronome nós vamos jogar bola, para não ficar repetindo toda hora o substantivo, Então, o pronome, ele substitui o substantivo, Num texto, numa frase, num parágrafo, não é mesmo? Então, vamos lá, questão 3 agora. De acordo com o filme O Bom Dinossauro, os dinossauros foram extintos após colisão de um gigantesco asteroide com o planeta Terra. Em um mundo onde humanos e dinossauros vivem lado a lado, Arlon é um dinossauro que tenta encontrar seu caminho de volta para casa. Nessa jornada, ele desenvolve uma amizade incomum com o menino Spot. Marque a frase correta. O Arlon, um forte dinossauro corajoso e habilidoso, quer ser tão valente quanto ao pai. A outra alternativa. Arlon é designado pelo pai para capturar uma criatura que vem comendo o estoque de comida da família, Então, assim, Arlon, ele não era forte, ele era medroso, Ele não era forte, ele era frágil, ele não tinha habilidade nenhuma e ele não era valente, Então, assim, o certo é, Arlon é designado pelo pai para capturar uma criatura que vem comendo o estoque de comida da família, tá bom? Essa é a questão correta. Questão 4. Leia o trecho do comentário sobre o filme que você assistiu e faça o que se pede. O pai do Arlon sempre foi um trabalhador incansável e assim que percebeu que ele não teria o mesmo desempenho dos irmãos,
não só passou a lhe dar mais atenção, como também lhe deu grandes desafios, mas não pelo fato de gostar mais dele do que dos outros, mas sim porque sabia que ele se tornasse tão bom ou melhor que os seus irmãos, a família ficaria ainda mais forte para os desafios que viriam pela frente. Transcreva o trecho, duas palavras com M, uma com M e a outra com N no final de sílaba. Vejamos aí que essa regrinha do MN são as palavras escritas antes de P e B. E antes das outras consoantes, a letra N, né? Mas antes de P e B, escreve-se sempre M. Essa é a regra gramatical do uso do M, né? Então, vamos lá. Que palavras tem aí? Tem crianças que a questão vale 0,2 e tirou só 0,1 na questão. Por quê? Porque colocou duas palavras com N e esqueceu com M. Ou teve criança que colocou duas palavras com M e esqueceu a com N, né? Então, assim, e teve criança que colocou só no final como mamemimomu. Não, essa regra gramatical não entra com mamemimomu, tá? É an, en, in, on, tanto com M quanto com N, tá? São esses sons. Então, vamos lá para a escrita dessas palavras. Que palavras? Ó, também, né? Desempenho, que são escritas com M antes de P e B. E as outras são incansável, né? Comentário, né? Qual a outra aqui? Incansável, já falei, né? Ainda, frente, né? Então, são essas as palavras que deveriam ser escritas, né? E que muitos acertaram. Vamos para a questão 5 agora, tá? Leia o texto e responda as questões. Principais animais da Terra por mais de 150 milhões de anos, os dinossauros, eram répteis parecidos com lagartos. A palavra dinossauro provém de palavras gregas que significam lagarto terrível. Alguns dinossauros eram as criaturas maiores e mais apavorantes que já andaram pelo planeta. Os últimos dinossauros foram extintos, ou seja, desapareceram da Terra há cerca de 65 milhões de anos, né? Fósseis de dinossauro foram descobertos pela primeira vez no início do século XIX. Fósseis são vestígios ou restos, né, petrificados de uma planta ou animal que viveu antes há milhões de anos. Estudando esses fósseis, cientistas descobriram que os dinossauros eram primos remotos dos crocodilos, cobras e lagartos atuais, né? Hoje, a ciência também acredita que as aves que existem hoje descendem de dinossauro. Como os dinossauros viveram no mundo inteiro, seus fósseis são encontrados em todos os continentes. Eles também viviam em todo tipo de ambientes, desde florestas tropicais, desertos, né? Secos e arenosos, tá? Está aí Escola Britânica, né? Que foi retirado esse trechinho. De acordo com textos, habitavam na Terra há mais de 150 milhões de anos eram os lagartos ou dinossauros? Os dinossauros, né, gente? Não, os lagartos existem até hoje, então viveram no passado. Então, se viveram, não existe mais, né? São os dinossauros, tá bom? Essa é a resposta correta. Vamos aí para a questão 6 agora, né? Do ED de Português e História. Arlo não sabia lidar com os afazeres da fazenda da família, mas seu pai e seus irmãos lhe ensinavam. O pai se preocupava com a fragilidade do filho e decide testá-lo. Arlo terá de caçar e matar a criatura que assalta as reservas de milho que a família estocava para o inverno. A colaboração, a partilha, o apoio mútuo, a união e a afetividade vão ajudar o Arlo
a superar e aprender as tarefas. Marque a resposta correta. Arlo estava aprendendo a lidar com a fazenda com seus pais e seus irmãos, com os outros animais. A resposta correta é com seus pais e os seus irmãos. Está lá no texto. Olha lá. Voltando lá, ó. A colaboração, a fragilidade do filho, né, que decide torná-lo. Arlo terá que caçar e matar a criatura que assaltava as reservas de milho, né? A partilha, o apoio mútuo, a afetividade vão ajudar Arlo a superar, a aprender a essas tarefas, né? Mas para aprender essa tarefa, ele aprendeu com quem? Arlo não sabia lidar com os afazeres da fazenda, da família, mas seu pai e seus irmãos lhe ensinavam. Tá lá no início do trecho, né mesmo? Então, ele aprendia essas tarefas com seus pais e os seus irmãos, tá? Essa é a resposta correta. Questão 7. Na vida em comunidade, ou seja, na cidade, na fazenda, no estado, no país, as pessoas também vivem em grupos e têm objetivos em comum. Mas elas precisam colaborar para viver bem, pois as pessoas que vivem nas cidades têm trabalho, diversão, diversos serviços como escola, hospitais,